Amados irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, bom dia e a paz do Senhor. Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Estamos entrando na sua casa, no seu lar. Tenho certeza que você está na sua sala ou na sua cozinha, né? Mas que estamos transmitindo essa palavra na tua vida, na tua família, no teu lar, na tua casa. Deus possa abençoar maravilhosamente a sua vida nesta manhã. Quero ler uma palavra, deixar para você uma palavra aqui, que se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo 20, e versículo 20. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20. Diz assim uma palavra: pela manhã cedo se levantará e sairão ao deserto de Tecoa. Ao sair ele pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crei no Senhor vosso Deus, estarei seguro, crei nos seus profetas e prosperarei. Então, o profeta falou para o Josafá nesse momento, para que eles possam crer no Deus firme. Porque a perseguição, o momento ia acontecer ali em Jerusalém, em Josafá, o povo de Amon, Moabe, e subir contra Josafá, né? Até então aqueles homens viu despojar, vem com todo o seu despojo para derrotar Josafá e habitar ali em Jerusalém, né? Então Josafá temeu e orou a Deus, né? Orou a Deus, e todos os sacerdotes, viu também com Josafá, o rei Josafá, oraram ali, e todo o povo ali também se humilhou diante daquela questão, daquela causa em que eles estavam precisando. Então Deus usou um profeta, né, para falar para Josafá que a peleja não era dele, mas é a peleja de vosso Deus, que vai pelejar por eles, né? Então, para que eles possam crer em Deus, eu estarei seguro. Se você crê em vosso Deus, você estarei seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. Então o profeta está falando uma mensagem para Josafá e para o povo de Jerusalém ali, para crer no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eles creram realmente. Então Deus pelejou pelo povo de Jerusalém, Josafá, e todos aqueles povos que veio contra eles, né? Morreram todos. Eles se matavam um com o outro, né? E se guerreavam entre eles, porque Deus permitiu para que a guerra entre eles ali fosse, né? Então todos morreram ali. Quando foi pela manhã, pela manhã, eles diziam, pela manhã vos levantarei. E quando Josafá, o povo de Israel, levantou assim e viu todo o povo ao redor da cidade, todos mortos, não tinham vivos. Eles desceram e o despojo que tiveram era muita coisa, que passaram 3 dias carregando despojo, toda a cidade, o povo carregando despojo para o palácio, 3 dias, mais 3 dias passando, carregando, porque eles vinham para ficar em Jerusalém, e vieram com ouro, prata, tudinho, veste, tudinho aqui, para quem derrotar Jerusalém, Josafá, todo o povo, matar o povo e habitar em Jerusalém. Trouxeram tudinho, a bagagem deles, tudinho junto com a guerra. Mas Deus fulminou, Deus matou todos eles, e Josafá prevaleceu, né? Que Deus, e teve a promessa de Deus, né, na sua vida. Então por isso, quando a gente confiamos, você, meu amigo, que está em sua casa, confie em Deus, né?
Confie em Deus. O que você levantou nessa manhã, também que você levantou com problema, né? Também você, dificuldade, né? Aí, a vez a porta fechada, você está desempregado, né? Mas, olha, a Bíblia diz que nos seus profetas eu prosperarei. Eu sendo como um homem de Deus, eu quero profetizar na sua vida que amanhã será um dia excelente, será um dia bom para você. Tenho certeza, assim, a Bíblia diz que, quando o Senhor falou em Apocalipse, capítulo 3, eis que põe diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então você que está empregado, tem certeza absoluta, se você crer nessa palavra, você vai tomar posse. E amanhã mesmo você vai sair, né? E a porta estará aberta para você, né? Estará aberta. Você vai fazer a sua parte. A sua parte como? Você sair da sua casa, orar a Deus, para que Deus tome seu rumo, sua direção, sua posição, e chegue naquele lugar que você quer, deseja estar naquela firma, se enquadrar naquela firma. Deus com certeza ele vai abrir a porta para você, né? Tem certeza. Então você vai fazer essa parte. E outra parte é Deus que vai fazer. Vai abrir a porta, né? Vai tocar naquela firma aí, naquele patrão, aquele dono daquela firma, aquele gerente, aquele diretor. Então aí você vai entrar naquela firma, vai se empregar aí, né? E o nome do Senhor ser glorificado. Então por isso eu disse, creio nos seus profetas e prosperarei. Então é bíblico isso aí. Você crê na palavra, a mensagem de Deus, coloca no teu coração. Positivo, não negativo. Coloque e você vai ver. E você vai receber a bênção. Se você está enfermo na sua casa também, está doente, está acamado, está no leito de enfermidade, né? Também a sua família está no UTI, né? No hospital, internado. Creia também, creia que aquela pessoa pode receber restabelecimento, receber a cura, a saúde, restauração do seu corpo físico. Creio também que Deus pode fazer isso na tua vida. Eu quero orar nesse momento e apresentar essa questão, essa causa na tua vida, na vida do teu parente, tua casa, tua família, e tu vai receber a vitória, a bênção do Senhor Jesus na sua vida. Oremos. Amado Deus, querido Jesus, quero pedir a tua ajuda, o teu socorro, o teu auxílio nesta manhã, meu Pai. Quando colocamos o Senhor para esse propósito, esse objetivo, Pai, na vida daquela pessoa, Pai, que tomou uma atitude agora, Pai Celestial, e creio no Teu nome, creio na Tua palavra. Aqui está enfermo, Pai Celestial, Deus eterno, está em Tua mão, repreendendo esse espírito de enfermidade, essa doença, meu Pai, meu Deus, essas depressões, meu Pai. Senhor, Pai, essa doença que tem, meu Deus, meu Pai, que tem oprimido esse corpo dessa pessoa, Pai Celestial. Em Teu nome, Jesus, glória. Tu és o Deus poderoso. Tu é o Senhor do exército, Senhor. Tu é o médico dos médicos, Tu é o doutor por excelência, Senhor, glória. Tu é o supremo da alma, do corpo e da mente, Senhor. Tu pode fazer grandes coisas, maravilha sobre essa pessoa, Pai Celestial. E essa pessoa que está desempregada, meu Deus da glória, abre a porta, Pai. Dá a direção para ele, Pai. Que amanhã, segunda-feira, o Senhor pode sair, Senhor, glória. E te querer, Pai, receber, Senhor, Pai, essa vitória na sua vida, Pai Celestial. Como iniciar, meu Pai, esse culto, peça de culto do escola dominical, Pai. Estuda a Tua palavra nesta manhã, Pai Celestial. Abençoa a nossa vida, meu Pai. Aqueles que estão, meu Pai, na lábia, meu Pai Celestial. Estão na missão, meu Pai Celestial da internet, Pai. Que Tu possa abençoar grandemente e poderosamente, Pai. E aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, aqui nesta casa de oração, Pai Celestial. Meu Deus, atento, Pai, para receber a Tua palavra. Abençoa cada um, Pai Celestial. Sustenta Teus filhos nas Tuas mãos de saúde, Pai. Abençoa minha família, minha casa. Meu lar, meu Pai Celestial. Deus, cada um, meu Pai, e na palma de Tuas mãos coloco, meu Pai Celestial. Abençoa o pastor, meu Pai Celestial, professor Jônio, que vai ministrar a Tua palavra nesta manhã, Pai Celestial. Que os ouvintes, Pai, fiquem atentos, Pai, para ouvir a palavra, Pai, colocar e aplicar no seu coração, Pai Celestial, e obedecer a Tua palavra. Por isso eu te rogo, eu te peço essa bênção de Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Então, o pastor Jônio vai ministrar a palavra na tua vida. Somente espere e atente e a sua bênção, a sua vitória. Amém? Deus abençoe.
Estamos aqui mais numa escola dominical, falando de assuntos de interesse da comunidade cristã. Hoje iremos falar sobre a morte no sentido biológico e a morte no sentido teológico, que embora todas as duas áreas trate da morte, mas as visões e o sentido de cada uma é diferente da outra. O que é a morte no sentido biológico? O que é a morte no sentido teológico? Morrer é natural no sentido biológico ou no sentido teológico? Então, todas essas questões o cristão precisa saber para que ele possa entender o tempo que ele tem aqui na Terra. Ele sabendo disso, ele consegue se localizar, ele consegue centralizar sua mente naquilo que realmente é importante. Pelo que a gente percebe aí, tem um monte de crente tão preocupado com essa vida terrena que se esquece do que foi prometido por Cristo. E essa ignorância em relação ao que Cristo prometeu, e a pessoa se centraliza de tal forma no que é material, tira a pessoa do foco daquilo que realmente a Bíblia fala. E isso tem acontecido por falta de leitura, por falta de estudo da palavra, que as pessoas estão perdendo o foco do que nós realmente viemos fazer e o que estamos fazendo e para onde vamos. Então a gente vai pegar aqui um texto base para começarmos a nossa aula falando acerca da morte. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Essas são palavras do homem que já sabia, já tinha um foco, já tinha uma direção e já tinha um entendimento elevado sobre o que significava a morte para ele. E se nós queremos ser imitadores de Cristo, e como Paulo foi e nos incentiva e nos estimula a sermos imitadores dele, porque ele é de Cristo, isso só nos traz a ideia de que se pensarmos assim, para quem serve a Deus verdadeiramente, as coisas serão mais fáceis. Então aqui, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o apóstolo Paulo ele divide em duas partes. Para mim, viver é Cristo. Viver é Cristo. E o morrer é lucro. Duas partes. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, enquanto ele estivesse vivo, enquanto nós estivermos vivos, o nosso viver é Cristo. E viver a vida em Cristo é viver nos passos de Cristo. Se comportar como Cristo, amar como Cristo, atender as pessoas como Cristo, compreender as pessoas como Cristo e fazer todas aquelas coisas que Cristo fez, diferentemente do que fez os fariseus, diferentemente do que fez os fariseus, os saduceus e todas aquelas organizações religiosas que existiram no tempo de Cristo. Então, para viver a vida de Cristo, você tem que pegar as palavras de Cristo e colocar no seu coração. E falar de Cristo não é falar de riqueza, falar de Cristo não é falar de posições sociais reconhecidas por homens. Falar de Cristo não é trazer a opressão para o povo, para que daquela forma, fazendo ou seguindo aquelas regras, a pessoa possa ser recebida
por Deus. Ou seja, andar dos passos de Cristo não é acrescentar mais nada do que já está feito e dito. Cristo é suficiente. Quando nós cremos em Cristo, nós já estamos com a totalidade daquilo que é necessário para nós. Quando uma religião, quando um líder tenta acrescentar algo sobre aquilo que já é suficiente, quando ele faz esses acréscimos, não, para você servir a Cristo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, como se fosse algo de fora para aquilo que já é suficiente, para que aí então você seja aceito. Todos que falam assim, todos que ensinam assim, são hereges. Todos que querem que o povo siga para esse caminho são pessoas, são denominações, são religiões que nos levam para tudo aquilo que é contrário à Bíblia, que nós chamamos de heresia. E dentro de uma seita herética está aquele que olha para o sacrifício de Cristo, olha para Cristo, para o viver em Cristo e diz: aquilo que a Bíblia fala não é o suficiente. Para que você realmente possa ser aceito, segundo falam muitos líderes, e vocês vão conseguir identificar isso aí fora, que eles dizem que só viver em Cristo, segundo a palavra, não é o suficiente. Você precisa fazer um pouquinho mais. Você precisa ser mais obediente àquele líder daquela religião. Você não pode sair para nenhum lugar se você não pedir permissão para aquele líder. Você não pode pregar, você não pode ensinar, você não pode cantar em outra igreja, porque aquele líder que diz ser o seu pastor quer te dominar, quer te controlar. Isso é comportamento de uma igreja onde se prega heresia, onde aquela ou aquele que ensina é totalmente herege, porque eles dizem assim: não, para Deus te aceitar, você precisa vestir a camisa da igreja. Vou dizer uma coisa para vocês: todo cristão que se diz ser cristão e ele disser para você fazer a vontade de Deus, você tem que vestir a camisa do ministério. Todos que falarem isso para você, eles já perderam o foco em Cristo, que eu viver em Cristo, como o apóstolo Paulo está dizendo, estão vivendo exclusivamente para aquela organização que o próprio Jesus havia condenado há mais de 2000 anos atrás. Os religiosos. Então o apóstolo Paulo diz claramente em Filipenses capítulo 1, 21, porquanto para mim viver é Cristo. Vamos viver para Cristo. O apóstolo Paulo fazia tudo para Cristo e não se preocupou em juntar riqueza e nem comprar os melhores cavalos, nem melhores carroças e nem as melhores propriedades. Ele vivia em Cristo. E aí ele diz: o morrer é lucro. Quem vive em Cristo e tem como morrer lucro, o que ele vai juntar aqui nessa terra? Porque depois da morte ninguém leva nada. Ou a pessoa leva alguma coisa depois que morre? Não. Se o morrer é lucro, então a pessoa visa uma outra coisa melhor do que aqui. Então, se há uma situação em que muitos líderes aí fora conseguem juntar mansões e riquezas, o morrer não é lucro para eles. E se o morrer não é lucro para essas pessoas, automaticamente eles estão fora do Evangelho. Eles estão fora dos ensinamentos desse grande servo de Deus que foi Paulo, que disse que o morrer é lucro. Então, se o morrer é lucro, não há nenhum apego no que é material. Então, nós devemos entender isso. Ficamos muito preocupados com o que é material. Claro, nós estamos programados para isso, para se preocupar com o que nós vamos comer amanhã, o que nós vamos nos vestir amanhã.
Quando alguém fica desempregado, a pessoa se preocupa com o aluguel, se preocupa com as despesas, se preocupa com as vestimentas das crianças, com o pão de cada dia. Há toda aquela preocupação, porque isso é uma programação de quem é responsável por aqueles que estão na sua responsabilidade. Porque a palavra responsabilidade significa responder por algo. Quando alguém fala assim, eu sou responsável, digamos, eu tenho meu filho aqui, John, eu falo assim, eu sou responsável pelo John. O que é que eu estou dizendo em outras palavras? Eu respondo por ele. Ele não consegue responder por ele, mas eu respondo por ele porque ele tem uma idade que não compete, segundo a justiça dos homens, ele responder pelos atos dele. Eu, como sendo pai, eu respondo por ele, então eu sou responsável por ele. É igual que meu pai está organizando aqui esse trabalho. Ele é responsável por esse trabalho, ou seja, ele responde por tudo que acontece aqui. E automaticamente ele vai analisar cada caso a caso. E isso requer responsabilidade. Responder. Se for uma boa ação, vai ter aprovação. Se é uma má ação, vai ter reprovação. Então, responsável é esse, aquele que responde por algo. Então, a primeira coisa, viver em Cristo e morrer é lucro. Quando vivemos em Cristo, conseguimos entender exatamente o que acontece na vida das pessoas quando nós vivemos em Cristo. E o viver em Cristo, segundo a compreensão daqueles que estão fracos na fé, é nunca ser lançado fora. Então Jesus nunca lançou alguém, lançou lá fora. O gatinho está lá perto do carro, olha. Aí o lançar fora, por quê? Porque pela compreensão de Jesus, cada pessoa tem o seu valor no que diz respeito àquilo que ela está fazendo e vai fazer. Porque aquele que se preocupa, ele não lança fora porque ele tem as pisadas de Cristo. Então todos aqueles que pecam, todos aqueles que erram, eles nunca eram excluídos por Jesus. E nunca foram excluídos por Paulo, mas sempre orientados a retornar ao caminho e começarem a sua nova jornada. E não há ninguém no mundo que possa servir de exemplo em que esteja no mesmo patamar que Jesus esteve. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. E se você ler as obras da carne, todas as 15 obras da carne ali, se for dito a você, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, se nas 15 obras da carne você disser que não faz, você é Jesus. Porque o único que foi tentado em tudo, em todas as obras da carne, e não pecou foi Jesus. Então quando a pessoa fala que não pecou e que não fez, ele está querendo se colocar na posição de Cristo. Então esse não pode viver em Cristo. E a Bíblia fala lá em João que aquele que disser que não tem pecado é verdadeiro, é mentiroso. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós somos pecadores, perdoados diante de Deus. Tem uns que estão mais fortes, tem uns que estão mais fracos, tem uns que estão mais ou menos, mas a caminhada continua. A Bíblia traz uma orientação bem forte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há toda uma caminhada, há todo um esforço para aí então se conseguir chegar na conclusão de uma perfeição absoluta em Cristo. E isso, dia após dia, você vai andando e você vai caminhando e você vai entendendo o que realmente isso quer dizer. Então, o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo, vou viver só para Cristo. E se eu morrer, é lucro. Isso, partindo de uma pessoa que não tem nada na vida,
Parece fácil, mas até aquele que não tem nada na vida não quer morrer. Imagina aquele que tem alguma coisa aí na vida aí, como patrimônios e riquezas. Então tem toda essa questão. Então a gente, como cristãos, a gente precisa entender isso. Então a morte do ponto de vista biológico, ela só foi possível por causa da desobediência. A morte no sentido biológico se tornou natural por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aquilo que era para ser eterno se tornou algo temporário e terreno por causa do pecado. Só que aí não é o fim. Surge Cristo para trazer aquilo que era original para Adão e Eva não morrer, que o salário do pecado é a morte, porque antes vocês não morriam, mas agora vocês vão morrer por causa do pecado. Mas se vocês se ligarem em Cristo, se ligarem a Deus, aí o salário do pecado é a morte, mas o dom, sabe o que é dom? Dom é o quê? Presente. Mas o dom, o presente de Deus que é dado, o dom gratuito de Deus, esse presente gratuito de graça, é a vida eterna, para não morrer mais. Então tem uma consequência. Você morre, mas depois da morte você recebe o presente, o dom para não morrer mais. E isso é importante saber, porque o que vale é o que vem, não o que está acontecendo agora. É a vida eterna que vale do que essa vida temporária. Isso aqui é só uma questão de começo e fim. Se tem começo e fim, não vale muito a pena se apegar. Fazer o necessário para se ter, para se viver. E para ajudar conforme aquilo que vai acontecer na nossa vida. Mas que isso não deve ser levado tanto a sério, ao ponto de vista que isso esteja ao mesmo nível da eternidade. A sorte é porque nós não fomos programados para se preocupar com a morte. Essa é a verdade. Então, a morte, do ponto de vista biológico, é o processo pelo qual um organismo vivo deixa de funcionar e cessa de existir como um ser vivo. Isso ocorre quando o organismo não consegue manter suas funções vitais, como a respiração, a circulação sanguínea, a digestão e a reprodução. Então, quando tudo isso começa a acontecer, quando o corpo começa a morrer, não há mais circulação, não há mais respiração, não há mais reprodução, e aquele corpo começa a passar por um processo de apodrecimento, um processo de autodestruição, bem dizendo. E ele passa a não mais a existir como um ser vivo. E a morte biológica, ela passa por vários fatores, que é o envelhecimento, doenças, lesões, falta de nutriente, oxigênio, condições ambientais adversas. Então, olha a sensibilidade e a limitação que nós temos no nosso corpo. Envelhecimento, doenças, lesões, falta de nutrientes. Você vê que é toda uma composição para que possa manter esse corpo, que é matéria, em pé. E isso aí é tão complexo, porque a gente não consegue ver isso. A gente consegue só ver o corpo como um super corpo. Mas por quê? Eu estou sendo bem claro em dizer que o corpo, ele passa por vários pontos, por vários fatores, como envelhecimento, como eu falei para vocês, também passa por doenças, por falta de nutrientes, oxigênio, condições ambientais adversas. Mas o ser humano, ainda dentro dele, continua com o pensamento e com a sua vida por dia, como se tudo isso aqui fosse ignorado. Todos nós sabemos que vai ficar velho,
Mas ninguém fica se culpando, ninguém fica pensando sobre isso. Poxa, eu vou ficar velho um dia. Vou ficar velho um dia, ao ponto de ficar depressivo. E a pessoa sabe que vai ficar velho, ela não acredita nisso, enquanto ela não vê a realidade. Ou seja, quando ela chegar aos seus 70, 80 anos, 90, aí que ela olhar para o seu próprio rosto no espelho, aí ela vai perceber os traços do tempo. Verrugas e outras coisas, cabelo branco e caimento de várias coisas, traços de que o tempo está passando. Então isso aí é a morte do ponto de vista biológico, porque já está nesse processo de despedida. E quando chega o processo de despedida, não há o que se fazer a não ser. Então, morrer é natural? Sim. Do ponto de vista natural, morrer é natural. Todos nós morreremos. E ninguém vai escapar disso. Seja branco, seja negro, seja gordo, seja magro, seja crente fervoroso, seja crente fraco, seja crente que se faz de crente, seja o crente que imita ser crente, seja o crente falso, seja o verdadeiro, seja o santarrão, seja o menos santo, seja aquele que nunca aceitou, todos nós passaremos pelo processo da morte. E isso daí ninguém vai escapar. Porém, há um escape. Como você vai chegar do outro lado da vida? Aí alguém pode falar assim, não, Johnny, morreu, acabou tudo. Como você pode provar para mim que ao morrer existe uma outra coisa além da morte, além do túmulo? Você consegue provar isso para mim? Quem voltou? Alguém perguntou para mim assim, Johnny, tu já foi e voltou lá para te saber, para te ter certeza de que quando a pessoa morre, acontece isso mesmo? Como é que a gente sabe que quando se morre tem um amparo de Jesus, tem um amparo da salvação, tem um amparo das coisas boas, de que existe um paraíso, que existe um lugar preparado para os santos? Como é que você sabe disso? Quem foi que te disse isso? Também, quem foi que disse para uma pessoa que ao morrer acaba tudo? Quem foi que disse para ela? Foi o que voltaram? Diz, não, lá não existe nada, eu morri, estou voltando e lá não tem nada. Como também tem aquelas pessoas que morreram, pelo menos vocês conhecem alguém, não que alguém falou, mas que morreu mesmo, que falou, olha, eu fui lá e voltei. Vai dizer como é? Você conhece? Quem conhece alguém? Conhece? Conhece? Rinaldo conhece? Eu não conheço ninguém. Então, o que nos leva a crer que depois da morte tem algo a mais, em que haverá uma prestação de conta? Quem nos fez entender isso? Quem nos trouxe essa orientação? A mesma pergunta seria feita também àqueles que não creem, que nada vai acontecer. Quem te deu essa orientação? Por que você crê tanto que ao morrer acabou tudo? Então, cada um tem que ter as suas bases, cada um tem que ter seus fundamentos, cada um tem que ter as suas fontes para crer naquilo que quer crer. Então, por que eu creio que depois da morte tem algo mais? Por que eu creio que depois da morte eu vou prestar conta com Deus? Por que eu creio que depois da morte o sacrifício de Cristo vai dar o dom gratuito que é a vida eterna? Porque eu creio que existe um lugar preparado para os santos. Porque está na palavra. Está na Bíblia. Então, quando eu digo que eu creio no que a Bíblia diz, automaticamente eu fiz uma escolha. Então, ter fé é fazer uma escolha. Eu escolhi crer no que a Bíblia está dizendo é verdade.
Então, quando você crê na Bíblia, você tem uma fonte, você tem um fundamento para dizer que depois da morte algo vai acontecer. Só que aquele que diz que não tem nada, ele precisa também ter alguma coisa, ele precisa ter alguma fé em alguma coisa para dizer que depois da morte não vai acontecer nada, que morreu, acabou tudo. Só que tem um ponto de vista aí, que eu vi um teólogo falando na internet, eu achei interessante. Não vou falar o nome dele porque eu não vou dar cartaz para ninguém. Então, ele falou o seguinte, eu achei interessante. Ele falou assim, como se ele crê que depois da morte vai ter alguma coisa. Vai ter julgamento, vai ter prestação de conta, tem paraíso, tem o sacrifício de Cristo que vai amparar. Ele crê nisso. Aí ele começa bem assim, eu oro para você que diz que depois da morte nada vai acontecer, que tudo vai acabar ali. E olhando para você, ele diz, eu vejo que você é uma pessoa boa. Eu também sou uma pessoa boa. Eu vejo que você tem uma família que te ama. E eu também tenho uma família que me ama. Isso nós empatamos. Eu também percebo que você é uma pessoa legal. Eu também acho que eu sou legal, então isso nós empatamos. Só quando chega na hora da morte, se você tiver certo, que quando morrer tudo acaba e nada mais vai acontecer, se quer dizer dúvida, se você tiver certo, tanto eu que sou legal, como você que é legal, você que é amado por uma família, eu que sou amado por ele, se você tiver certo, eu não vou estar perdendo nada. Porque eu morro, você morre, não aconteceu nada, acabou tudo, então não estamos empatados. Agora, se eu tiver certo, ou melhor, se a Bíblia tiver certo, lá vai ter um desempate na hora da morte. Porque se a Bíblia tiver certo, ao morrer, você que crê que não existe nada, e eu creio, segundo a Bíblia, que vai ter um paraíso, vai ter um acerto de contas, se isso acontecer, eu vou estar bem, eu vou me dar bem, e você vai se dar mal. Então, qual é o melhor? O melhor é acreditar. O melhor é crer no que a Bíblia fala. Porque se ela estiver certa, a gente já está bem amparado, a gente está bem orientado e a gente vai conseguir fazer essa passagem para a eternidade, com total segurança. Agora, se eu digo que a Bíblia, tudo que ela fala é mentira, que nada vai acontecer e quando eu morrer, tudo vai acabar, mas se eu tiver errado, e ao morrer tem outras coisas, sim, tem julgamento, tem acerto de conta, tem paraíso. Como vai ser essas pessoas que passaram o tempo todo aqui em vida negando, dizendo que tudo que a Bíblia fala é mentira e que quando morre acaba tudo? E se não acabar tudo? E se não acabar tudo? Então é uma plena bobagem, é muito arriscado a pessoa dizer que ao morrer acaba tudo. Embora ninguém tenha vindo para dizer nada para mim. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, que nós escolhemos crer, e isso é fé, a gente vai crer, a não ser que tenha alguém que mude de ideia aqui, mas eu quero crer e vou continuar crendo que depois da morte tem alguma coisa a mais. Eu creio quando a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Ok, vou morrer fisicamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Depois da morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu creio nisso. Eu estando vivendo a vida em Cristo. E depois da morte, eu vou ter uma vida na eternidade com Cristo. Eu creio nisso. Como eu vou provar isso? Não. Fé. Eu escolhi crer nisso. Se isso acontecer, eu estarei bem amparado. Se isso não acontecer, eu não estou perdendo nada. Não estou perdendo nada. Se eu não...
se eu estiver crendo numa coisa que não vai acontecer. Não estou perdendo nada. Agora, se acontecer, aqueles que não creem vão estar perdendo alguma coisa. Vão sofrer, vão padecer e vão lamentar por não ter crido naquilo que era tão fácil crer, em vez de não crer. Porque o se acontecer ou se não acontecer, serve tanto para mim que creio como para aquele que não crê. Como eu disse para vocês, aqueles que não creem em nada depois da morte, se eles estiverem certos, nenhum de nós que estamos aqui iremos sofrer nada. Iremos estar lá empatado, morreu, acabou tudo, se ele estiver certo. E se ele estiver errado e nós estivermos certos? E se a palavra de Deus estiver certa? Quem é que vai sair perdendo? Porque no caso dele, que diz que nada tem depois da morte, tanto eu como ele empata. Vão ficar empatados. Ele não vai sofrer, ele acertou. Eu também, que acreditei naquela mentira toda a minha vida, também não vou sofrer, porque acabou tudo. E a vida que prossegue. Mas se ele estiver errado e eu estiver certo, aí desempata. Aí sim, é melhor desempatar pela verdade do que empatar, se caso for verdade, porque isso é arriscado e nós não sabemos o que acontecerá. Então é melhor levar alguma coisinha para lá para servir de escape. O que é que nós vamos levar? Cristo em nossos corações. Levamos Cristo em nossos corações, levamos a nossa fé na palavra, levamos a nossa fidelidade a Deus. Vamos levar tudo isso. Se nada disso vai acontecer, tudo bem. Nós vamos ficar exatamente como aqueles que não creram e pronto, acabou. Mas se alguma coisa estiver lá e for tudo verdade que nós cremos, aí é uma outra situação. Então, a morte é o lucro para os filhos de Deus, né? A morte é o lucro. Ah, sim, sim. A morte é um lucro. Por que é lucro? Porque estaremos sempre com Cristo. Sim. Depois da morte, quem virá? A coroa. Sim, a gente pode falar que é a coroa. Né? Serão lucro dos filhos de Deus. É um lucro para Deus. É lucro. Porque estaremos sempre com Cristo. Se nós morrer, um crente que é pior de morrer, é lucro. Porque estaremos sempre com Cristo. Depois que virá sobre eles, depois da morte, virá a coroa. Vai receber a coroa. Então a Bíblia fala isso aí. Nós temos que crer na Bíblia. Sim, crer na Bíblia. E o que é lucro? Houve um silêncio na igreja primitiva Amor ao Próximo. O que é lucro? Lucro é sempre o resultado de toda uma atividade ou de um investimento. E o lucro, ele não mente. O resultado nunca mente. Dificilmente alguém pode fazer com que o resultado seja mentiroso, a não ser que faça com que haja uma adulteração aqui, mas o resultado não mente. Se você faz uma tarefa para emagrecimento e começa a surgir o resultado diz se aquilo que você está fazendo realmente funciona ou não funciona. Se não funciona, você não vai emagrecer. Você vai engordar. E se você começa a emagrecer, você começa a perceber que aquilo realmente dá resultado. Então o lucro é que se tira daquilo, que se extrai daquilo que realmente é verdadeiro. Então quando o apóstolo Paulo fala assim, que o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro, então ele tem um resultado de que tudo aquilo que ele fez vai ter um resultado positivo que traz satisfação para ele. Então, o lucro tem que ser algo além disso. O que eu faço aqui, o lucro tem que ser além dessa própria vida material. Tudo que nós colhemos aqui são resultados das nossas escolhas. E às vezes a gente quer colocar muito Deus no resultado das escolhas aqui.
Mas na realidade está muito mais para o nosso lado do que para o lado de Deus, porque Deus nos dá condições, inteligência e força e decisões para tomar, como se fosse plantar e colher. Deus é amor e justiça. Deus é amor porque te permite plantar o que você quer, e Ele é justiça porque permite você colher exatamente o que plantou, e automaticamente a vida vai se desenvolvendo, vai se desenrolando assim. Então o que eu faço é culpa minha. Eu estou com essa camisa porque eu quero vestir, e a culpa é minha por ter essa camisa aqui, e eu sou o culpado, e a responsabilidade é minha por ter o trabalho que eu tenho e a comida que eu como. Tudo é porque eu sou responsável 100% por tudo do que eu planto, porque é exatamente isso que eu planto, é exatamente isso que eu vou colher. E Deus olha do céu e diz assim: conforme você for aprendendo a própria vida vivida, você vai aprender o que você deve plantar e o que você não deve plantar. Porque se você entender o que você planta, você colhe, você vai ter um pouco mais de cuidado naquilo que você vai plantar e aonde você vai plantar. Porque não é só plantar e dizer que aquilo ali não vai acontecer. Não, você plantou e aquilo vai ter que ser colhido. Não, eu plantei, mas não vou colher. Ou eu plantei aqui, mas eu vou colher lá no terreno do vizinho. Não, pode esquecer isso. Cada um vai colher exatamente o que plantou. É por esse motivo que o pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai. Não tem esses profetas malucos aí que diz assim: eis que eu estou te falando, minha serva, que eu vou tocar num dos seus e não sei o que. E a mãe fica desesperada: meu Deus, pelo meu pecado, meu filho vai pagar o pato. Aí aquela pessoa fica desesperada: meu Deus, amém, irmão, amém. Já aceitou a maldição, porque o menino está doente de nada. Não foi nem Deus, foi maldição lançada, uma mistura de carne com diabo, e dá um ensopado bem gostoso, e aquela pessoa tem uma vida desgraçada porque tomou toda aquela sopa. Não. O pai paga pelos seus pecados e o filho paga pelos seus pecados. Quando Deus fala que vai ver o pecado dos pais nos filhos, nas não sei quantas gerações, é aquela continuidade que os filhos dão ao ato que o pai faz. Meu pai é um alcoólatra, gosta de uma cachaça, uma maconha, e eu também vou fumar maconha e passa para o outro meu filho passa para o outro filho, para gerações. Então Deus, como tratou com o pai em relação ao erro, e se os filhos continuarem, ele vai ficar tratando o erro até alguém se decidir parar com essa palhaçada, ou parar com esses pecados que estão dando continuidade à destruição daquela geração. É por isso que existe a quebra de maldições, que a pessoa tem que orar, porque o avô bebeu, o pai bebeu, o filho está bebendo, o outro está bebendo, tem que orar para ver se Deus quebra essa corrente de maldição, e aquela próxima geração tem uma consciência de que aquele caminho trilhado não é legal. Aquele caminho trilhado só está trazendo desgraça e sofrimento. Então tem tudo isso aí que é preciso entender e preciso compreender. Então, morte só é natural do ponto de vista biológico. Tá claro isso, né? Só morremos para ser naturalidade do ponto de vista biológico. Mas quando parte para o ponto de vista teológico, muda totalmente. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva para não morrer. Então, teologicamente, todos nós fomos criados por Deus lá no princípio para não morrer e para viver eternamente. Mas por causa de uma escolha entre a palavra de Deus e a palavra do diabo, o homem até hoje continua escolhendo a palavra do diabo. Deus falou: não pode comer que vocês vão morrer. O diabo pegou para Eva e falou: não, pode comer que você vai viver e ainda vai ser igual a Deus. Ele acrescentou. Ela olhou, botou na balança: Deus está dizendo para mim não comer. Mas o diabo diz que é para mim comer e eu não vou morrer e ainda vou ser igual a Deus. Ah, então eu vou ficar com a palavra do diabo. E comeu. E foi para o lado dele. Aí a humanidade começou a sofrer com essa escolha. Porque com essa escolha entrou o quê no mundo? A morte.
E a morte é a consequência do pecado. Mas é o fim? Não é o fim. Por que não é o fim? Porque por causa de Cristo. Ele entregou a sua vida e abriu aí um espaço, abriu uma esperança para que todos aqueles que haviam pecado, para que pudesse ter uma vida eterna nele, recebesse esse presente. Agora, uma coisa interessante. O salário do pecado é a morte, mas o dom que é presente, graças a Deus, é a vida eterna. Presente. Qual é a diferença de presente para galardão? Você sabe qual é a diferença? Presente é presente. Galardão é prêmio. Quando é que a pessoa recebe um prêmio? E quando é que a pessoa recebe um presente? A pessoa precisa ser muito boa em fazer algo para receber um presente? Não. Para receber um presente, você precisa gostar da pessoa. Você vai no aniversário, você vai aquela pessoa, não, eu vou levar esse presente para aquele aniversariante, porque ela conseguiu ganhar uma medalha da melhor corredora do estado de São Paulo. É assim que você leva um presente? Não, eu vou levar um presente porque eu gosto dela, nós temos uma intimidade, e há muito tempo eu conheço ela, e eu a amo. Então eu vou dar um presente para ela. Já um prêmio é quando a pessoa tem mérito. Quando a pessoa faz uma coisa que mereça aquilo. Aí você dá um prêmio, você dá um galardão. Então a Bíblia deixa bem claro, Deus não deu um galardão. Deus de salário, o pecado é mal, mas o dom, presente, gratuito de Deus é vida eterna. Não é galardão. Então Deus olhou para a terra, viu que ninguém tinha mérito de nada. Ninguém merecia galardão de nada, ninguém merecia prêmio de nada. Porque todo mundo estava fora do que era realmente para se fazer. Então Deus muda, não vou dar galardão, vou dar um presente. A vida eterna para que esse povo que não merece e que estão afastados de mim possam voltar. E todos voltaram? Não. Todos não voltaram. E aí complica-se mais porque dentro do próprio evangélico consegue complicar e complexar ainda mais o presente de Deus. Que aí alguns falam, como os calvinistas, não, Deus morreu, Jesus morreu, mas não é para todos, é para alguns. Uns nasceram para a vida eterna, uns nasceram para a perdição. Os calvinos. E Deus olhando do céu, não, negativo. É para todos. Aquele que receber, aquele que entender, aquele que aceitar, essa porta está aberta. Só entra para essa porta quem quer. E eu não estimulei, não, você entra, aí você atrás, você não entra não. Ei, você vai ser salvo. Não, você aí atrás não vai ser salvo. Deus não fez isso. Todos nós estamos predestinados para a salvação. Quem não for salvo é porque escolheu não ser salvo. Agora tem pessoa, não, Deus, a pessoa está salvo porque Deus já escolheu para ele ser salvo ou ser perdido. Se isso fosse verdade, eu perseverar até o fim, para ser salvo, não faria nenhum sentido. Para que eu vou perseverar até o fim? Para ser salvo? Se o próprio Deus me criou para ser condenado. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Se eu já estou condenado, para que eu estou aqui ensinando? Se eu estou condenado, por que eu vou pregar? Se eu já estou condenado... Aí eu falei para ele, mas se a pessoa passar 10 anos na igreja, não, e depois, por um momento, se desviou, não, porque já estava certo para ser condenado na arca. Então foi Deus que condenou? Então Deus é responsável pelas ações deles. Porque você está condenado a beber, fumar e tudo, então ele não é responsável por isso. Ah, ele é responsável. Como é que ele está sendo responsável por isso, se o próprio Deus determinou que ele fosse condenado? Se Deus me determinou que eu vou ser condenado, isso já está escrito, que eu vou perder a salvação, eu vou ser condenado. Então, se eu fumar, beber, então tudo é determinado por Deus. E não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é que tudo o que Jesus fez é para todos. Ele morreu por todos. Os calvinistas dizem que Jesus não morreu por todos. Esse é o que eles querem crer, mas eu quero crer, e eu, como disse que fé é escolher, então eu escolhi crer que Jesus morreu por todos. Então a morte do ponto de vista teológico é mais complexo,
e multifacetado. O que é multifacetado? Porque tem vários ângulos, tem vários pontos de vista. Os adventistas dizem que quando a pessoa morre, fica naquele período de não consciência, não sabe o que está acontecendo. Já os batistas, como da Assembleia de Deus, da Igreja Primitiva Amor Próprio, já creem que quando morre a pessoa sabe o que está acontecendo, está consciente. Aí tem os espíritas que dizem que quando morre, na realidade passa para um outro corpo, ou então se evolui para uma áurea melhor. E cada um tem um ponto de vista e um ângulo de vista acerca da morte. Então é por isso que é complexo. Então a única maneira para você se localizar e trazer uma certa convicção para o seu coração, você usa a fé, escolhe aquilo que você quer crer, e nós cremos na Bíblia. Nós não cremos em qualquer outro ponto de vista daquele que disse que deve ser assim ou será assim. Também nós não cremos em visões de que a pessoa foi lá e é assim, porque o único que ainda trouxe uma revelação para nós, mas de maneira bem não clara, foi João. Tudo que João viu, ele não conseguiu descrever aqui na Terra, porque as coisas lá no céu eram muito mais preciosas do que aqui, mas ele viu uma coisa que ele considerou preciosa aqui na Terra e tentou comparar, mas a que existia lá, claro, era muito mais precioso e muito mais difícil de entender. O apóstolo Paulo até falou que ele não tinha nem capacidade, não tinha nem linguagem para falar, quando ele foi até o terceiro céu, de coisas que ele viu lá e não compreendia, que palavras humanas não conseguia descrever. Então, isso é interessante. Então, morte, do ponto de vista biológico, é muito complexo, é multifacetado. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Então, aí, dentro dessa questão de morte teológica, tem a morte espiritual. E aquela pessoa que está sentada no banco da igreja, o pregador está pregando, mas ele não está entendendo nada, ele não está compreendendo nada, não está aceitando nada, é porque espiritualmente aquela pessoa morreu. E existe a morte física, que é aquela que morre mesmo como nós a conhecemos. E tem a morte eterna. A morte eterna é aquela que quando você morre aqui fisicamente, você vai para julgamento, aí vem a segunda morte, que é o afastamento total e geral de Deus. Aí dentro dessa questão de morte, da segunda morte, que é a morte eterna, que há os dois pensamentos, que uns dizem que morreu, acabou tudo, outros dizem que vai continuar sofrendo pelos séculos dos séculos. E a maioria dos cristãos gostam mais dessa, sofrer pelos séculos dos séculos, queimando no fogo do inferno. Nem é o inferno, é o lago de fogo, porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo, então é lago de fogo queimando, porque não me ouviu. Eu preguei, irmão, o evangelho para aquela pessoa, disse, olha, aceite a Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai queimar lá no lago de fogo pelos séculos dos séculos. Você quer aceitar Jesus? E a pessoa diz de toda a convicção, não quero. Ah, você não quer? Então você vai queimar no fogo. E essa é a minha expectativa. Eu só vou ser feliz lá no paraíso onde Jesus prometeu para mim, se eu ficar sabendo que aquela pessoa que disse para mim não para Jesus, queime no fogo pelos séculos dos séculos. Porque eu que vou viver pelos séculos dos séculos lá no paraíso, para mim me sentir bem, eu tenho que saber que aquela pessoa que disse não, quando eu preguei o evangelho, também esteja queimando pelos séculos dos séculos no inferno. Porque esse é o meu amor de Jesus no meu coração. Esse é o amor. Esse é o amor de muitos cristãos, que só vão ficar felizes que se todas aquelas pessoas que ele evangelizou, que ele pregou e disseram não para o evangelho, queimarem no inferno, lá no lago de fogo, pelo século do século. Aí então, aí sim eu vou estar bem.
Tu sabia que tem crente que fica feliz só em saber que vai acontecer isso com o ímpio? Sabia disso, velho? Que tem crente que fica feliz só em saber você não quis me ouvir? Eu sou uma serva do Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Você não está me ouvindo? Você disse não? Então você vai queimar. E queimar legal. E pelo século dos séculos. Porque pensa bem. Século dos séculos é muito tempo, hein? Século dos séculos é muito tempo. Eles colocaram isso na conta de Deus. Agora, imagine só. Depois da morte, eu não quis nada com Cristo, não quis nada com Deus. Por que eu não quis nada com Deus? Fui influenciado por alguma coisa? Por não querer nada com Deus? Sim ou não? Fui influenciado. Influenciado por quem? Pelo diabo, pela própria carne pecaminosa, pelo mundo onde vivemos, é muita coisa. Deus vai ter que, de certa forma, rever essas situações aí, mas a gente quer facilitar as coisas. Não, pecou, já era, pecou, inferno. Fez coisa errada, é inferno. Então a gente está todo mundo aqui no inferno. Se Deus levar em consideração, segundo Atos da carne, que é falado lá em Gálatas, o que pratica tais coisas não herdarão reino do céu, todos nós estamos aqui no inferno. Que a gente peca todo dia. A não ser que tenha um segundo Jesus aqui na terra, que diz, eu sou tentado em tudo e não peco. Então a felicidade é que as pessoas ficam sofrendo pelo século dos séculos. Só que se a gente for raciocinar e pensar um pouco nessa nossa limitação de comedores de arroz e feijão, para quem gosta de feijão, a gente vai entender uma coisa. Eu sou arrebatado e vou para o paraíso. Deus automaticamente tem que tirar algumas lembranças da minha cabeça. Porque eu tenho alguns tios meus doidão que já morreram. Pela regra dos evangélicos e pela regra do que nós cremos, alguns creem, tenho muita dúvida sobre isso, já está no inferno. E vão ser julgados e vão ser condenados. Ok. Eu vou lá e eu não vou lembrar dele. Minha avó já morreu. Minha avó já morreu. Se ela morreu bem com Deus, digamos que ela não morreu bem com Deus. E ela está queimando no caldeirão. E eu vou para o paraíso. Eu não vou lembrar da minha avó. Ou a gente vai lembrar? Oh, meu Deus, comendo lá uma massa. Com a perna cruzada. Eu estou tão de boa aqui. Mas minha avó não está aqui, Deus. Eu sei onde que ela está, Deus. Ela está queimando lá no fogo do inferno. Tá tão boa essa vida aqui, já deitei na grama, já brinquei com o leão, até enrolei a cobra no pescoço e ela nem me mordeu, nem ficou. Que vida boa, mas não vai ter isso, né? A gente tem que estar lá com a mente só para Deus e quem salvou, a gente vai lembrar, tem que não lembrar deles, né? Então isso é possível acontecer. Não estou dizendo que vai ser assim. É possível acontecer de que você esteja no paraíso e não lembre das pessoas que seus familiares, seus amigos e seus parentes estão queimando lá no inferno. Mas Deus que sabe de todas as coisas vai saber. E tanto está ouvindo a adoração aqui, como ele vai saber das pessoas que estão queimando lá do fogo do inferno. Ele não vai saber. Ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, não é tudo. Deus é tudo. Vai saber. E quem criou aquelas pessoas foi ele, não foi o diabo. O diabo não criou ninguém, o diabo não fez ninguém. O diabo só está aí para atrapalhar, é para criar bagunça e confusão. Mas quem criou as pessoas foi Deus. Então as pessoas são filhos de Deus em dois sentidos. Filhos de Deus por criação e filhos de Deus por adoção. Aqueles que aceitaram Jesus, creram em Jesus, são filhos por adoção porque pegou um grau especial a mais. Aqueles que foram só criados e não aceitaram Jesus são filhos por criação, mas continuam sendo filhos. Não é só criatura. Você é só criatura. Não, irmão. Não é só criatura, não. É filho de Deus, não é porco, não. Você acha que um ímpio que bebe cachaça, que fuma maconha, é só criatura? Está no nível de um porco?
de uma galinha, de um cachorro? Não, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas tem crente que reduz aquilo que a Bíblia fala, o valor de uma alma, o valor de uma pessoa, para um valor de um ser irracional. Tem um monte de crente fazendo isso. Ok, então estamos lá no paraíso, Deus vai suportar ver pelos séculos dos séculos aquilo que ele criou, que é seus filhos, não adianta, é seus filhos. Foram condenados, foram julgados, mas são seus filhos. Ninguém pode dizer que não é filho de Deus, que aquilo que Deus cria é filho dele. Queimar lá no céu, Deus olhar assim, eu falei para vocês, avisei, olha, eu avisei para vocês, avisei. Agora vocês vão ficar queimando aí, e eu vou ficar olhando aqui. Será que Deus tem essa capacidade de suportar isso? Olha, eu digo uma coisa para você, se fosse o diabo, ele consegue ver a pessoa sofrendo ali e sentindo prazer no sofrimento da pessoa. O diabo sente prazer. E Deus sente também? A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer. E Deus vai ficar lá, pelos séculos dos séculos, vendo a pessoa queimar no fogo. Ah, que prazer. Vocês não ouviram? Mandei meus filhos lá por adoção e pregaram e vocês não ouviram. Então, que prazer grande de ver vocês sofrendo aí todo dia. Aí, se acontecer de ter um contato ainda com Deus lá, e chega lá no paraíso, aí eu chego para Deus assim, ei Deus, e aí, como é que tá a galera lá? Deus, olha, o negócio lá tá lascando de lascar. Só uma informação, Deus. O Joaquim tá lá? Porque o Joaquim eu preguei, Deus. Preguei muito pro Joaquim. Joaquim disse não. E eu disse para ele que se ele não te aceitasse, ele ia queimar no fogo do inferno. E pelo que eu vi, eu nunca mais tive contato com ele, eu vi que ele faleceu sem ter te aceitado. Ele tá lá? Tá lá, pode ficar tranquilo. Aí sim. Aí sim. Agora valeu, Deus. Então ele está queimando lá, então está exatamente como eu quero. Que amor de Deus no meu coração. Quando eu falo essas coisas, muita gente vai ouvir e vai dizer, caramba, esse irmão tá maluco, não é que eu tô maluco. Tem coisas que eu não consigo entender o nível que as pessoas querem colocar Deus. No meu nível, nosso nível é de maldade. A gente faz uma coisa para a pessoa, se a pessoa não reconhecer, a gente quer que a pessoa se lasque. Se você ajuda uma pessoa e a pessoa não reconhece que você ajudou, você quer que a pessoa se lasque. Se você confiar numa pessoa e disser que aquela pessoa é sua amiga, e se aquela pessoa te trair, você quer que aquela pessoa se lasque. O ser humano é assim. O ser humano é vingativo. Ele quer, se alguém não fizer o que ele quer que a pessoa sofra. Será que Deus é igual ao nosso pensamento? É um caso para pensar. Então, para finalizar, nós temos promessas de Deus pós-morte. Vida eterna, legal, vida eterna, João 3,16, vamos ter uma ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, 42 a 44, céu, Apocalipse 21, de 1 ao 4, e renovação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, de 50 ao 54. São todas os lucros e teremos todas essas promessas realizadas pós-morte. Agora uma coisa para finalizar totalmente. 10h30, certinho, quando a gente acaba a nossa dominical. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Salário do pecado é o quê? A morte. Quando eu morro, eu estou pagando pelos meus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, todo mundo morre. Então, quando eu morro, automaticamente o salário está sendo pago. Aí eu vou para o outro lado da vida. Só que eu preciso ir para o outro lado da vida apoiado pelo sacrifício de Cristo. O salário do pecado é a morte, eu já paguei morrendo. Só que eu preciso de uma vida eterna.
se eu tiver ligado aqui em Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se eu morro, eu pago o meu salário, na eternidade eu preciso de um apoio, o sacrifício de Cristo. Então, todos que morrerem terão o pecado sendo pago pelo salário, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o sacrifício de Cristo, ele dá essa sustentação, tanto na sua vida vivida, como na vida da eternidade. Então, no último dia, vai ter surpresa. Aquilo que a gente achava que era, não vai ser. Quem a gente achava que a gente ia encontrar lá, a gente não vai encontrar. E vai encontrar pessoas que a gente achava que não ia encontrar e ela vai estar lá. Vai ter uma surpresa geral, aonde alguém vai sair como perdedor total. E esse vai ser o diabo e seus anjos. Porque, eu vou dizer uma coisa, não fique aterrorizado do que eu vou falar. Se Deus não levar em consideração a morte do pecado, o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna, e o sacrifício de Cristo no último dia reconhecer que o sacrifício dele está acima de todos os pecados e que aquelas pessoas serão reconhecidas e serão salvas no último momento, eu posso afirmar para vocês, se a gente for pela nossa visão, pela nossa mente, quem vai ser vitorioso no fim dos tempos, em quantidade de almas que vai levar, é o diabo. Porque o que está no mundo já é do diabo. Fora os que estão na igreja, fingindo de crente. Então, se a gente for botar na ponta do lápis, quantos vai ficar do lado de Deus e quantos vai ficar do lado do diabo? Se a gente for fazer uma conta matemática, tem muita gente, muito mais gente do lado do diabo, servindo ao diabo, pessoas dentro da igreja fingindo de crente e pouquinhos fiéis. Então, Deus vai fazer uma surpresa no último tempo e quem vai sofrer sozinho no inferno, no lago de fogo, é o diabo e seus anjos. Que Jesus deixou bem claro. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí a gente dá aquele acréscimo, mas o homem vai porque quer. Não, isso aí é acréscimo nosso. O texto fala que é para o diabo e seus anjos. Aí a gente acrescenta, não, mas Deus não criou o inferno para o homem, mas o homem vai porque ele quer. Até parece que o homem quer ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Pergunta aí para um andarilho, para um cara que está no inferno. Ou você quer ir para o inferno lá, queimar no fogo? Quem que quer? Quem é que vai abrir a porta? Então a gente peca, a gente erra porque a gente está tendo alguém que nos fez errar e pecar. Porque Deus providenciou um salvador para Adão e Eva e não providenciou um salvador para o diabo, que era Lúcifer. Deus, não, vou fazer aqui um salvador para Adão e Eva. Mas quem pecou antes foi o Lúcifer. Ele pecou antes de Adão e Eva. Deus podia dizer, poxa, coitado, esse anjo era considerado aqui. Tinha uma boa posição. Vou colocar um salvador para morrer por esse anjo. Por que Deus não fez isso? Porque a diferença é muito grande. Lúcifer pecou por espontânea vontade, na essência do mal, dentro dele mesmo, aquilo tudo gerado nele mesmo. Adão e Eva foram tentados a pecar. É por isso que Deus providenciou o Salvador. Eles não pecaram por espontânea vontade. Eu quero pecar porque o mal já existia nele. Não, eles foram tentados a pecar. E Deus disse, como vocês foram tentados a pecar e não pecaram como a Lúcifer pecou, que é muito diferente, eu providencio um Salvador para vocês. E aí, essa é a grande realidade. Então, todos os pecadores da terra estão sendo tentados a pecar. E no último dia, Deus vai providenciar um Salvador para eles. E eu não creio ainda, mas eu creio que futuramente, talvez eu creia na salvação universal. Que Deus vai fazer uma situação que faça com que o diabo vá sozinho para o inferno. Vai fazer um julgamento justo e vai dizer quem é o responsável por tudo isso. Porque a humanidade sofre, porque a humanidade é o que é. Tudo por culpa dele.
E se a gente for ler a história, ele não para nem um minuto, nem um segundo de fazer o que é para fazer. Ele só pensa nele, ele só quer se dar bem, ele só quer destruir, só quer desmoralizar. Esse é o papel do diabo. Tem esse santanista aí que diz assim, eu sou adorador de Lúcifer, filho de Satanás. São todos adoradores sem autorização do diabo. Adoram porque querem, mas o diabo não aprova essa adoração e nunca vou tratar bem eles. Ele quer saber de destruir porque ele tem a cara do pai, é aquela história. Então não tem como ter essa associação de ter alguém que adora o diabo diz, eu te amo porque você me adora. Não, você tem a cara do seu pai, então você para lá, eu para cá, e se você quiser vir, você só vai sofrer. Então essas entidades, esses grupos de adoradores de Lúcifer, de Deus, são todos grupos não autorizados por ele, que só estão ali só para sofrer, né? E eu passo aqui a posição aqui para o presidente da Igreja Primitiva Amor Próximo, Raimundo Damião, para finalizar. Graças a Deus, chegamos final desse estudo que o professor João ministrou nesta manhã, né? E você está na live, nessa transmissão dessa internet, tenho certeza que você ouviu essa mensagem e aplicou no seu coração, né? Que você possa inscrever-se nesse conteúdo, esse programa, né? Para que tenha mais todo domingo programa para você assistir, né? Quanto mais você se inscreve, mais bênção e vitória você vai receber de Deus e nós recebemos também de Deus na nossa vida. Deus abençoe grandemente. Hoje vai ser o culto de família. Hoje à noite, 19 horas, você está nosso convidado, está presente aqui se você mora aqui por perto. Se você chegar até aqui, você possa chegar até aqui nessa igreja primitiva Amor Próximo. Então, é a Rua Porto Vitória, 23B. Estamos esperando o seu convite nesta noite. Que Deus abençoe. Vamos chegar em pé, vamos orar. Agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que nos dá de aprender a falar de Deus. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade, pela Tua grande misericórdia, pelo Teu grande amor que tem para conosco, Pai. Queremos agradecer mais um dia de paz que nos desce, meu Pai, Senhor, pelo sol, pelo ar que respiramos, pelo oxigênio que recebemos, pela salvação da nossa alma, pelo batismo do Espírito Santo, pelos dons espirituais, meu Pai, que nos é concedido a nossa vida, Pai, de receber, meu Pai, das Tuas mãos. Deus eterno, Deus, abençoe Teus filhos, Pai, que cooperaram conosco nesta manhã, meu Pai, e aqueles, meu Pai, que ouviram, meu Pai, pela internet, meu Pai, pela essa transmissão, Pai Celestial, que possa abençoar cada um, Pai, nesta manhã, Pai Celestial. Quero agradecer, quero pedir, Pai, o culto desta noite, Deus, que possa abençoar grandemente, salvar a alma, curar os enfermos, Pai, batizar aqueles com o seu Espírito Santo. É o objetivo, o propósito que nós temos no nosso coração diante da presença. Que rogamos e pedimos essa bênção, Cristo Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.